Você acredita no poder do amor? Em como ele pode transformar vidas, superar desafios e até resistir às maiores tempestades? Hoje, você vai conhecer a história de Davi e Bárbara. Uma história de sacrifício, conquistas e reviravoltas. E se isso te emocionar, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com quem precisa ouvir essa lição de vida. Davi e Bárbara. Ambos jovens, trabalhavam em uma firma, trocavam olhares tímidos. Davi, com 21 anos, era um jovem trabalhador e cheio de sonhos. Bárbara, aos 18, uma garota encantadora, educada e pontual em tudo o que fazia. Foi ali, na correria do dia a dia, que os olhares se cruzaram. Um romance que logo se tornou sério. Com apenas 6 meses de namoro, Davi já era querido pela família dela. E foi então que ele tomou uma decisão: pedir a mão de Bárbara em noivado. Você acredita em amor à primeira vista? Comente aqui se você já viveu algo parecido. E aproveite para compartilhar essa história com alguém especial. Davi trabalhava duro, comprou um terreno e iniciou a construção da casa onde viveria com Bárbara. 6 meses depois, o tão sonhado casamento aconteceu. Mas, como todo começo, a vida não foi fácil. Davi assumiu 2 empregos para garantir que Bárbara pudesse cuidar do lar e do casamento. Ele queria dar o melhor para sua esposa. Mesmo com tantas dificuldades, cada pequeno gesto fazia diferença: um chocolate, uma flor, uma lembrança simples, mas carregada de amor. Ele nunca chegava em casa sem um mimo para ela. E você, qual foi o gesto mais bonito que alguém já fez por você? Deixe nos comentários. Queremos saber sua história também. Em 2 anos, Davi já havia construído um lar. Logo vieram Letícia e Jefferson, os maiores tesouros do casal. Davi fez um sacrifício após o outro, sempre pensando na felicidade da família. Até mesmo um apartamento na praia foi comprado, para que pudessem desfrutar de momentos únicos juntos. Eram finais de semana inesquecíveis, cheios de risadas e amor. Nada parecia abalar a harmonia dessa família. Mas, como nem toda história tem só momentos felizes, a vida de Davi mudou completamente, em um dia comum. Quando de uma hora para outra alguma coisa mudou. Um dia, quando ele chegou, as crianças estavam brincando na casa da vizinha. Bárbara, sua esposa, ela estava deitada no sofá, e falando ao celular. Ela nem o viu entrar, ele parou atrás do sofá, de onde ela estava. Ela estava com os olhos fechados, ouvindo alguma coisa e falando, e ele a observou sussurrando e dizendo assim: "Ah, não fala isso assim, você me deixa arrepiada. Para com isso." Nisso, ela sentiu a sua presença. "Oi, amor, tudo bem?" Sim, tudo bem. Mas o que é que está te deixando tão arrepiada? O que é que está te deixando tão excitada? O que é isso? "É a Ângela, oh meu Deus, é a Ângela. Ela agora não para de conversar. Ângela, é o seguinte, o meu amor chegou. O meu marido acabou de chegar. Eu preciso desligar. Depois a gente continua falando sobre esse filme. Tchau, um beijo." Mas ele percebeu que alguma coisa estava errada. Seria a Ângela mesmo? Não era com a amiga que Bárbara estava falando? Ele tinha certeza disso, que não era sua amiga. A própria Bárbara estava desconcertada, sabe, uma pessoa sem graça, uma pessoa que fica com medo, desorientada, sem saber para onde vai, e tentando a todo custo convencer que era Ângela, contando sobre um tal filme que tinha deixado ela impressionada. Ela então foi pegar as crianças que brincavam na vizinha, arrumou a mesa para a janta, mas alguma coisa estava errado, alguma coisa estava o deixando perturbado, e era sobre a tal conversa dela com a tal amiga. Ele não ia bater de frente. Afinal, é a sua esposa, é o amor da sua vida. O tempo foi passando. Bárbara já não estava mais saindo como antes para ir à casa das amigas, ou para ir ao shopping. Quando ele ligava para sua casa, ela sempre estava ali, atenta, e com isso ele foi esquecendo aquele dia da conversa lá no telefone. E de repente, numa tarde, quando ele chega antes da hora, quando entrou, ela estava tão entretida, tão envolvida, que nem percebeu a sua chegada.
novamente deitada no sofá com o celular. Mais uma vez ele parou atrás do sofá, e não acreditou no que estava acontecendo. O seu mundo começou a desmoronar, ele presenciou a pior cena da sua vida, ela de novo, com aquela voz de sussurro dizendo: Amei. É lindo. Ai, amor, eu tô ouvindo. Nossa, essa é demais. Você é doido. Você é doido mesmo. O quê? Tem mais. Eu quero ouvir. Tem mais ainda. Ai, eu quero ouvir. Ela dizia com voz sexy. Eu quero ouvir. Vai, fala. Eu vou me tocar. Vai falando. Fala um monte de besteira, fala um monte de bobagem. Eu tô me tocando, olha, com essa música. E você falando essas coisas eu não me controlo. Eu vou chegar lá. Eu tô chegando lá. Nessa hora, ele não aguentou. Ali atrás do sofá, ele arrancou o celular da mão de Bárbara e gritou. Ele gritou furioso: Cala a boca! E então ficou ouvindo uma música no fundo e o outro cara falando. Ela tomou um susto tão grande, foi flagrada. Ele pensou, naquela hora, estourar a cabeça da sua mulher com aquele celular. Isso só não aconteceu porque ela pulou do sofá. Ele teria estraçalhado aquele celular na cabeça dela. Ele estava furioso, louco, a sua mulher, a sua esposa, se tocando e ouvindo aquele celular, com músicas românticas, e ouvindo besteiras de um cara qualquer, e ela se tocando, louco, completamente louco. Ele pensava em todo o sacrifício que tinha feito. Ele trabalhava feito um condenado, para proporcionar tudo o que estava ao seu alcance para ela e seus filhos, e agora acontece isso. Ele não jogou o celular na cabeça dela, mas arrebentou o celular contra a parede, e avançou para cima, apertando seu pescoço, e ela começou a gritar por socorro. A campainha da sua casa começou a tocar sem parar, gente batendo nas portas da cozinha, da sala, e os gritos dela: socorro, socorro. Então ele largou a sua mulher e abriu as portas, e cada um que entrava para ver o que estava acontecendo, entrava pela frente. E por todas as portas da cozinha, assustados com os gritos, perguntavam o que estava acontecendo. Ele não conseguia se acalmar, então ele disse aos berros: ela não presta, não vale nada. Se vocês querem saber, eu vou dizer. Ela estava fazendo amor com o macho dela pelo celular. Isso aqui não presta, não vale o que come. Ele insistia: fala, Bárbara. Conta para todo mundo. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Ele gritava, chorava. Aquilo não podia estar acontecendo. Os vizinhos estavam vendo seu estado. As vizinhas tiraram Bárbara da cena e a levaram para a casa de uma delas, porque iria dar tragédia caso ela o desmentisse. Ele estava completamente desorientado, louco. Ele não sabia o que fazer. Ele sempre tratou ela como o grande amor da sua vida, como a mãe amorosa dos seus filhos. Naquele excesso de loucura, Davi começou a quebrar as coisas de dentro da casa, e os vizinhos, assustados, vendo e ouvindo tudo, ninguém se atrevia a falar ou impedir. Ele estava desesperado, e teve uma crise nervosa, chorava muito. Foi quando seu irmão mais velho apareceu na casa. Então Davi correu para abraçá-lo, entre lágrimas e soluços. Ele foi contando tudo a seu irmão, que tentava acalmá-lo. Em seguida ele levou para dar uma volta. A descoberta foi como terremoto na vida de Davi. Um homem que fez de tudo para proporcionar uma vida dos sonhos à sua família, e o seu mundo desabar. A decepção tomou conta, e o amor virou dor. Mas Davi sabia que, apesar de tudo, precisava ser forte pelos filhos. Ele escolheu lutar por eles, mesmo com o coração despedaçado. E aí, você já teve que ser forte em meio a um desafio tão grande? Compartilhe sua história conosco nos comentários. E, se conhece alguém que precisa de inspiração, envie esse vídeo para eles. 3 meses se passaram. Bárbara desapareceu. Deixou um vazio imenso na vida dos filhos. Davi, agora sozinho, faz o possível para cuidar de Letícia e Jefferson. Mas, apesar de tudo, as crianças sentem falta da mãe. Em uma carta emocionante, Davi faz um apelo sincero: Bárbara, não por mim, mas pelos nossos filhos. Volte para vê-los. Eles precisam de você. Essa história é um lembrete de como a vida pode ser imprevisível e de como o amor, mesmo nas adversidades, pode ser a força que nos mantém de pé. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa.
Juntos, podemos espalhar mensagens que inspiram e transformam vidas. Se você acredita no poder do amor e do perdão, compartilhe essa história agora.